Boa noite, boa noite. Iniciando mais uma live da Academia de Líderes 3Fs. Esperando os meus amigos Omar Ganem. Nós teremos um papo bem bacana sobre liderança, sobre força e flexibilidade, que são os três pilares da Academia de Líderes 3Fs. Guardando aqui, vamos ver o pessoal entrando. Aproveita e já vai convidando as pessoas a se juntarem, a acompanharem mais essa live da Academia de Líderes 3Fs, nessa quarta-feira. Lembrando que a gente sempre está ao vivo nas lives, nas quartas e nos domingos. E é muito bom compartilhar com vocês esse conhecimento. Boa noite, Omar. Seja bem-vindo. Olá, Vitor. Grato. Tudo em Muito paz bom por aí? demais. Tudo Coisa em paz. E boa. com você? Também, tudo tranquilo. Então tá bom. Aguardando a nossa parceira Rosane É Bonessi se isso. juntar ao time da Academia Isso de aí. Líderes 3Fs. Como a gente sempre comenta, deixa eu até ajeitar aqui meu vídeo, beleza? Né? Aqui você aprende o caminho para fazer seu time vestir a camisa, ser 2 vezes mais produtivo e ser um líder reconhecido e valorizado. Vamos aguardar mais um pouquinho, o pessoal chegando. Rosane também deve estar chegando. Ok. Show de bola. Mas vamos já introduzindo o assunto. Opa, deu certo. Eba. Nossa internacional Rosane Bonessi se Vai, agregando aqui ao time. vai São Bento. Vai São Bento, gente. Olha, É, e na força, mas estamos aí, firmes e fortes. Tá não frio aí? para. Que nada, rapaz, já tô com calor. Eu tava aqui procurando o controle do ar-condicionado, que eu já cheguei louca aqui, ó. Isso, Legal, isso vale um estudo de bem-vinda. caso, hein? Isso vale um estudo de caso. Isso vale um estudo de caso. Afinal de contas, esse é o nosso tema de hoje, não é verdade? É, Exatamente. Na Academia de Líderes 3Fs, né? Todas as quartas e domingos a gente traz uma temática ligada à questão da liderança, né? E hoje o tema que nós escolhemos é estudos de caso, né? Saiba como desenvolver sua liderança com exemplos práticos, que aliás é uma das espinhas, faz parte da espinha dorsal da Academia de Líderes, né? Nós três, com a nossa vivência, com as nossas andanças por aí, sempre procuramos trazer estudos de caso, né? Mas vamos lá, né? Omar, o que são estudos de caso e por que eles são fundamentais para a aprendizagem na liderança? Conta para nós. Vitor, o estudo de caso, ele é uma ferramenta utilizada por profissionais dentro de organizações, dentro de empresas, para que uma análise crítica de situações reais nos permitam identificarmos determinadas situações, muitas vezes desafiadoras, conflitosas, problemáticas, ou não, situações boas do nosso contexto, do nosso cotidiano, que nós possamos, ao ler, ao interpretar, ao enxergar, ao vivenciar, quase que mergulhar naquilo que está acontecendo, ou que aconteceu desta ou nesta sua leitura, para que nós possamos até aprender, né? Uma ferramenta de aprendizado para que possamos transformar as nossas estratégias barra ações internas em novas reformulações, novos procedimentos, novos negócios. Então, o estudo de caso nos permite
uma análise por intermédio desta ferramenta de situações reais para que possamos, na interpretação, aquilo que fez sentido ou aquilo que foi realizado, buscarmos implementar no nosso contexto, no nosso dia a dia. Então, é uma ferramenta de desenvolvimento, inclusive de times, né? E a gente tem se utilizado muito, né? E quando a gente vem para a academia 3Fs, a gente tem realmente trazido casos reais, práticos, que busquem, e aí sim, né, você muito bem falou, inspirar os nossos participantes a olhar os desafios dos contextos que estão sendo vividos muitas vezes por times, para que estes profissionais que lá estão participando, inclusive nós, busquemos entender, putz, mas essa situação eu já vivi. Ou se caso, né, eu encostar numa situação como essa, o que foi feito lá, né? Ou o que eu faria, né, naquela situação de semelhante ou algo muitas vezes, né, diferente daquilo que foi realizado, né? Então é uma ferramenta de gestão que traz, obviamente, uma análise, né, com casos, certo? Práticos, aquilo que pode ser realizado ou não dentro de um contexto de desafio ou de uma oportunidade de melhorar uma determinada situação e processo dentro de uma organização. Bacana. E, Rosane, né? Você com essa experiência de muitos anos de professora universitária e em nível de graduação e pós-graduação, às vezes as pessoas falam, né? Ah, mas isso aí é teoria, não é prática, né? O estudo de caso está aí para provar que a prática é a teoria é a prática e como a gente leva isso para o contexto das empresas, não é verdade? Eu acredito muito, Vitor, que um não convive sem o outro, né? É. Mas a gente não precisa, eu que sou a favor da simplicidade, né? E nós falamos tantos aqui, tanto nos nossos projetos de mentoria, quanto nos nossos treinamentos, na aplicabilidade. Isso. Eu Esse é acredito o que a ponto. gente não precisa inventar a roda. Ela já foi inventada, certo? Então, quando a gente analisa um caso, né, como o Omar bem explicou aí, essa ferramenta, certamente, se a gente trouxer este exemplo para o nosso cotidiano, a gente vai sim conseguir, né, ter respostas, muitas vezes, que a gente não estava conseguindo enxergar. Então, quando a gente fala da teoria e da prática, sem teoria você não faz nada. Ela é extremamente Isso. importante. A gente precisa ter um solo fértil para a gente poder jogar semente. Porque se a gente não tiver um solo fértil, você vai colocar semente, né, no paralelepípedo e o negócio não vai funcionar. Só que o estudo de caso não faz com que a gente fique engessado. Isso. Muitas vezes a gente já consegue partir de um determinado momento que até ali alguém foi, testou, deu certo, deu errado, qual foi o posicionamento que a pessoa teve, né? O que ela colheu, como é que aconteceu. Eu acho que dá para a gente trazer isso para o nosso dia a dia. Eu acho que já tem muita coisa resolvida. Hoje pela manhã a gente conversava um pouquinho, né, a respeito de estudos de caso. Isso. Vocês já pararam para pensar? Enquanto o Omar falava aqui, eu estava aqui pensando, né? Se nós nos uníssemos para escrever um livro de estudos de caso, vocês já imaginaram quantas páginas teria esse livro? Olha, tem causo Monte. e causos e causos, né? E olha o que acontece, Vitor. Você há de concordar comigo que os desafios que as empresas têm são muito parecidos. Sem dúvida. Né? Às vezes a empresa pequena, a empresa média, a empresa grande, né? Salvo aí as especificidades, é tudo muito parecido. Só que a maneira como se resolve, às vezes, ela é muito diferente. Né? Então, se a gente trouxer isso, né, enxergar um estudo de caso realmente como uma ferramenta de aprendizagem, só não vai aprender quem não quer. Mas é a possibilidade de a gente conseguir enxergar, talvez pela lente do outro. Né, aquilo que foi feito e talvez adaptar a nossa realidade, considerando a cultura da nossa empresa, considerando a maturidade das pessoas que estão aqui, considerando o mercado em que nós estamos. Mas tem muito mais de prática do que de teoria, com certeza.
E nós três, né, como criadores do método 3Fs, né, da forma, da força e da flexibilidade, e que estamos presentes aí em diversos lugares, dando treinamentos, facilitando, moderando, trabalhando muito na criação de times de alto desempenho, a gente se utiliza muito disso. Eu quero até contar para vocês um caso bem interessante, que uma organização tinha uma situação com o gestor, e essa situação com o gestor de lidar de forma um pouco agressiva com a equipe, e por conta disso está com alto índice de turnover, e a empresa queria lidar com isso, né? E aí o pulo do gato foi levar um estudo de caso narrando uma situação semelhante à que havia sido trazida para discussão entre as pessoas. Então, ninguém apontou o dedo para a pessoa X, mas aquele estudo de caso serviu de pano de fundo para trazer essa discussão, e o mais interessante, para ver qual era o posicionamento das pessoas em relação a isso, né? E até o próprio gestor, que era o foco do assunto, ele se posicionou de uma forma que, pois é, isso não é bom, isso não é legal, e meio que entendendo o recado que tinha sido dado, né? E a gente fala muito da questão da forma, da força, da flexibilidade, e eu vou pegar aqui a nossa liçãozinha de casa que a gente sempre faz antes das nossas lives, né? E chamar a atenção, né? Porque na forma a gente diz muito de como fazer, né? Então, como aplicar adequadamente um estudo de caso? Vou pedir para o Omar começar e a Rosane complementa. Ótimo. O primeiro ponto, Vitor, eu acho que a gente acabou definindo o que é, né? Então, é uma ferramenta de trabalho. Quer dizer, se é uma ferramenta, a gente pode usar. Ou melhor, Isso. nós, enquanto gestores, né, nós devemos usar. A gente pode usar de uma forma individual, a gente pode colegiar, né, um caso, e aí, obviamente, vir ao palco, vir à mesa para estudar. Nós gostamos muito de buscar inspirar as pessoas quando nós estamos, obviamente, nesta abordagem do estudar um caso, de fazer a leitura do caso, Isso. inicialmente. E, claro, antes, preparar, né, a equipe que lá participar ou preparar aquele que realmente vai estudar o caso, e se for com equipe, preparar a equipe previamente, porque um estudo de caso, ele tem como base, gente, a confiança entre os pares, né? Isso. Então a gente confia entre nós, a gente traz à mesa a discussão, a análise e o pensamento crítico, porque nós criticaremos, muitas vezes, aquilo que for lido, aquilo que for escutado, né? E aquelas abordagens que, durante as discussões, nós não concordarmos. E mais, nós teremos aqui também o ponto de não calar, Isso. né? Então, é outro ponto importante. Então, tem esta análise crítica, que eu fico analisando criticamente o que se posiciona, mas eu externalizo, eu falo, né? E isso é muito importante. Então, quando a gente vem para a academia 3Fs, uma das grandes abordagens é, quem sabe, antes de discutir aquilo que foi feito no caso, ou que foi o direcionamento da ação, a nossa sugestão, muitas vezes, antes da leitura daquilo que realmente foi aplicado, é a gente questionar o que você faria com esta situação problema, com esta Isso. situação desafio, ou com essa boa situação, né? Porque o estudo de caso não necessariamente precisa estudar problemas. Ela é uma ferramenta que também oportuniza a gente buscar inspiração para aquilo que é bom num caso de um Isso. outro, né? Uhum. E a Já gente foi também bem tem a ferramenta feito. do benchmarking, né? Que tem Sim. Isso. essa boa analogia aqui. Mas o ponto que a gente gosta de trazer, né? Nós, enquanto trio, é o quanto a gente não lê
a prática do caso, porque é uma das saídas. E a Rosane trouxe muito bem aquela questão do direcionamento, do posicionamento, certo? Né? Então, eu me posiciono, ou a entrega para aquele desafio, para aquele time, ou para aquela empresa, ou para aquele profissional líder, foi este. Agora, olhem na prática, se vocês fizerem, né, amanhã já, fazer a leitura de um caso para o time, perguntar o que você faria, o que você faria, né, e se pudessem responder às cegas, certo? Você veria o quanto de riqueza, né, nós temos num grupo que certamente pensa e agiria, né, faria algo de uma forma diferente um do outro. E quando a gente tem os vários, a gente vai buscar, por intermédio da discordância entre os vários, uma convergência para aquilo que faça sentido para o momento da organização, né? Para os recursos que nós temos, né? Da organização e o desenho de uma estratégia. E aí, eu quero fechar a minha fala dizendo o seguinte: o quanto de adaptação, né, por intermédio de um estudo de caso, nós devemos trazer ao consenso do coletivo, quando muitas vezes a gente descobre, Vitor, que a gente está pilotando de um jeitão e a ferramenta vem para nos impulsionar a buscar algo distinto, e eu rapidamente vou ter que me adaptar a um novo cenário, processo, negócio, serviço, produto, time, né? Seja o que for. Mas é uma ferramenta que, quando bem incorporada, e por isso que a gente gosta de trazer esta ferramenta aqui na academia, ela nos impulsiona a resultados diferentes. A gente, no mínimo, gente, vai sair da zona de conforto. Bacana, bacana, Omar. Então, e aí a questão da forma, né, que o Omar bem trouxe, já deu um link para falar da força, né? Isso. Deu um link bom para falar da força. E aí, Rô? E aí, quando a gente fala da força, a gente está falando da produtividade, né? Exatamente. Praticamente. Mas aí eu quero reiterar uma questão bem importante. O quanto o líder, o cara que está pilotando, como bem disse o Omar, promove um espaço de escuta e participação para isso. Exatamente. Né? Hoje de tarde eu estava com um time e eu falava para eles, né? O quão importante é a gente não ter no nosso time vaquinhas de presépio. Certo? Aquelas pessoas que estão ali só, ou aquelas pessoas que o Omar também sempre traz, naquela questão de as pessoas que entram em uma reunião mudas e saem caladas. Pois é. E certamente são pessoas que têm muito para agregar, mas a hora que se fecha a porta e cada um vai para o seu setor, aí as pessoas vão fazer o comentário. Exatamente. Né? Então, quando a gente fala do estudo de caso, vamos analisar por um contexto maior, porque a gente precisa garantir a força, que é a produtividade. Para a gente garantir essa produtividade, né, a gente precisa olhar para essa força que a gente está dando aí. Então, vamos perceber, será que eu, enquanto líder, estou possibilitando que as pessoas realmente, né, confiem no ambiente, confiem em mim e confiem em si e nos demais para a gente conseguir construir realmente? Porque senão, gente, as pessoas não vão abrir a boca. Isso. E aí eu quero trazer uma outra questão aqui para vocês, que vocês também, nós já vivenciamos essa situação numa dinâmica que a gente fez, onde a gente colocou as pessoas no lugar de outros, onde você está né, executando o trabalho no lugar de outro. Quem de nós que até está aqui nos ouvindo ou vai nos ouvir, nunca se imaginou no lugar de uma outra pessoa, do seu superior, do seu par, alguém do outro setor, e você diria assim, ó, mas eu no lugar dele faria diferente. Mas eu no lugar dele faria mais isso, mais aquilo, mais sei lá e tal e tal. E muitas vezes você tem a oportunidade de estar naquele lugar e você vai lá e faz muito pior. Hoje de tarde eu usei de um estudo de caso com o time que eu estava, né, e eu mostrei algumas cenas muito ruins, onde as pessoas dizem literalmente que elas estão preparadas e querem ajudar os outros, mas elas passam pelos outros e fingem não ver os outros, né? E aí eu trago e pergunto assim, gente,
será que se fosse nós nessa situação, o quanto a gente faria igual? Unânime, todo mundo falou assim, Rosane, nós faríamos daí para pior. Uhum. Então é muito fácil a gente apontar, né? Então vamos lá. O estudo de caso também é importante, como bem trouxe o Omar, para posicionamento, certo? Nós precisamos conquistar as pessoas no nosso trabalho que tenham cérebros de obra, não só mais mãos de obra. Nós precisamos de gente que pense, de gente que seja crítico, mas não que seja aquele crítico que vai criticar por criticar, Por criticar, mas aquele cara que vai agregar, que vai melhorar o nosso design, como bem diz o Omar sempre, né? Melhorar o nosso desenho, melhorar a nossa entrega, melhorar o nosso atendimento. Aquele cara que vai aprender com aquilo que o outro fez de errado. Aquele cara que vai aprender com o erro dele. Não aquele cara que fica ali esperando a banda passar. Gente, cá entre nós, hoje em dia, nós temos muita gente esperando a banda passar. Então as pessoas não querem estudo de caso porque ninguém quer estar na pele de ninguém. Exatamente. Esse ponto que você está trazendo é super importante, porque também, se a gente observar, nós estamos tão treinados a buscar a resposta certa, E pronta, a alternativa né? A, B ou C, e pronta, que muitas vezes, quando você tem algo que não tem esse gabarito, para você escolher a, B ou C, as pessoas entram em pânico, porque elas vão ter que raciocinar e vão ter que pensar. E aí a gente fala do terceiro pilar da Academia de Líderes, que é a flexibilidade, que cabe a você usar da adaptabilidade, da capacidade de ouvir, da empatia, de você tornar esse Gestão da ambiente mudança, receptivo, criatividade. Inovação. tudo isso, exatamente, Isso aí. né? E então percebam, né, o quanto pode ser rico. E eu quero só fazer um outro alerta, que às vezes quando a gente fala dessa questão de estudo de caso, as pessoas automaticamente pensam, de repente, numa folha A4 impressa que vai ser distribuída para todo mundo, mas, de repente, a gente convida o Omar para ir lá na nossa organização falar sobre a experiência dele na gestão de uma das empresas que ele trabalha, porque esse homem trabalha muito, não é verdade? Sim. Mas falar de uma falar de uma das experiências dele de gestão, e ele vai lá e conta e fala e tal, não sei o que lá, durante, sei lá, 40 minutos, e ele vai embora, e aí cada um volta para o seu posto de trabalho e a vida que segue. E aí, o que se tirou disso? O que eu aprendi Estudo de, com isso? estudo de caso é você, por exemplo, pegar essa experiência que foi compartilhada pelo Omar. Omar, muito obrigado, até uma próxima. O Omar foi embora e aí você junta e fala, e aí, pessoal, o que nós tiramos disso, como bem falou a Rosane? Isso também é um estudo de Com caso. certeza. Então, o estudo de caso não precisa necessariamente problematizar para buscar uma solução, mas pode ser um benchmarking, como falou agora há pouco o Omar, e pode ser uma situação do dia a dia, e aí esse é o papel do líder, liderar o processo, né? E ele tem que estar antenado para isso. Vitor, e aí a gente poderia até finalizar o nosso papo aqui pensando na ferramenta, né, que nós temos usado tanto na academia quanto nos nossos processos de mentoria, que são os 3 Cs. Isso. Depois de um estudo de caso, Ótimo. bora trazer esse povo, né? Bora trazer esse povo para pensar. Usei ela hoje à tarde ainda com o time que eu tava. E aí, gente, com base em tudo que eu falei para vocês hoje, né? O que disso aqui a gente consegue começar a fazer? E principalmente, o que você está disposto a começar a fazer? O que você quer continuar fazendo, dando um upgrade? E o que você quer cessar, parar de fazer? Porque senão vai dar o que você falou. A gente vai ouvir, vai bater palma, volta cada um para o seu lugar, e aí a gente diz assim, ai, perdemos 50 minutos. Ele até que é legalzinho, mas e aí? Certo? Exatamente. É bem essa perspectiva, né? Então, minha gente, falando em finalmente, nós estamos praticamente encerrando o nosso tempo. Queria convidar cada um de vocês, começando pelo Omar, para fazer um resumão do que nós falamos, né? E trazer a tua dica de estudo de caso. Ótimo. Quando a gente
traz num bate-papo solto deste uma nova ferramenta de gestão, existem dois grandes momentos ou olhares que obrigatoriamente um líder, né, o líder do eu, o líder do coletivo precisa se atentar. Primeiro momento é o quanto ele sabe que ele precisa a todo momento buscar se reinventar para que a energia, a conexão, a vivacidade, a contemporaneidade, os novos resultados, a qualidade, ela seja percebida, incorporada, entregue de maneiras distintas. Então, eu sei que eu preciso fazer algo a mais. E muitas vezes, e aí o segundo momento, eu começo a estudar possibilidades. E a Rosane traz aqui outra ferramenta, que são os Cs, né? Isso. De buscar conteúdo, seja fora ou aqui. Nós estamos buscando entregar a vocês uma oportunidade, inclusive, de mesmo não chamando alguém de fora, um estudo de caso, Isso. ele pode ser trabalhado de uma forma quase que gratuita, por intermédio do time. E aí a gente solidifica essa questão dizendo o seguinte: nós sabemos que precisamos, nós temos ferramentas gratuitas, o estudo de caso é um destes, ou é uma destas ferramentas, porém, a nossa cultura / clima organizacionais, né, os dois, precisam estar soltos para que realmente nós façamos um trabalho por intermédio de uma ferramenta que evoca a comunicação ativa, o aprendizado ativo, a verdade à mesa sem medo, sem receio. Coisa que, infelizmente, nas nossas gestões, a gente nem sempre encontra. Eu tenho medo, eu tenho receio, eu vou ser podado, eu posso ser cortado. Então, o nosso pedido que fica, e o quanto a gente busca inspirar quem aqui está participando, quem participará das nossas academias, é realmente buscar uma organização, buscar uma cultura, desenhar uma cultura, entregar uma cultura que permita esta fluidez. Isso. Porque a gente só vai buscar resultados diferentes quando a gente ativa o aprendizado. E esta ferramenta é uma ferramenta de aprender, de trocar, de interagir, de ensinar, de compartilhar. E é isso que nós precisamos, Vitor. A gente precisa ter cultura e clima para que nós possamos, inclusive de uma forma gratuita, estimular as boas cabeças que vivem as nossas dificuldades aqui dentro das nossas organizações ou da nossa organização, a dizer: eu não concordo com isso aqui que a gente está fazendo, olha aí o que esse cara aqui nesse estudo de caso fez. Eu faria até diferente dele, porque no nosso espírito aqui falta isso. Então, Vitor, o que eu quero deixar como mensagem é: no momento em que a gente entende necessidade, a gente tem que buscar entender se nós estamos prontos culturalmente, né, em termos de clima organizacional, para que realmente eu me permita escutar aquilo que eu muitas vezes, enquanto gestor, não estou pronto ou não quero escutar. E mais, o quanto mais eu demorar, menos resultado eu terei. E a gente tem brincado, menor a quantidade de produtos no meu carrinho de supermercado. Já estou ficando preocupado. Já estou ficando preocupado com esse exemplo do Omar. Ele está falando muito isso, hein? Olha só, menos coisa eu consigo Omar, comprar. Enquanto você fala isso tudo, eu lembrei de um estudo de caso nosso. Opa! É mesmo? Certo? Eu até sei. Verifique se a cultura da sua empresa está preparada para. Opa, Porque é senão, isso. tá? É isso, legal. E o Omar foi perfeito e cirúrgico, né? E ele traz uma expressão que eu anotei aqui, ó. Ative o seu aprendizado. Isso. Ative o seu aprendizado. Através de modele, certo? Isso. Modele pessoas que para você faz sentido. Não precisa inventar roda. Faça micromentoria. Cole em alguém que é porreta, que é bom naquilo que faz. Aprenda. Né? Hoje à tarde eu falava, a gente aprende com quem estudou muito, sabe muito. A gente aprende com quem nunca sentou num banco de escola, mas tem sabedoria. A gente aprende com quem faz certo e a gente aprende com quem faz errado. Mas eu não posso aprender no seu lugar. Você tem que ativar o seu aprendizado. Então, o estudo de caso, a micromentoria, a modelagem, tudo isso que a gente trouxe, gente, só vai fazer sentido
né? Só vai dar compras dentro do seu carrinho de supermercado, como diz Omar, certo? Se você colocar para rodar. É isso aí. Senão vai ser mais alguma coisa que vai ficar aí na sua prateleira e não vai funcionar. Uma Bacana? coisa que a gente defende muito aqui na Academia de Líderes 3Fs é que tem muita informação disponível, Sim. mas a informação se transforma em conhecimento na medida em que você coloca em prática. É isso aí. E o estudo de caso é uma super ferramenta para você colocar em prática. Enfim, nós estamos chegando ao final de mais uma live da Academia de Líderes 3Fs. Aqui você aprende o caminho para fazer o seu time vestir a camisa, ser 2 vezes mais produtivo e ser um líder reconhecido e valorizado e capaz de manter a quantidade de produtos adequadas no seu carrinho de compra. Esse é o ponto fundamental. É isso, Omar? É isso, Vitor. Grato, gente. Muito bom. Fica aqui Até a nossa domingo. dica. Fica aqui a nossa dica, né? Se você segue o Omar, seguir a Rosane, o Vitor Academia e assim por diante. E domingo estaremos de volta com mais um super tema. Fica também o nosso convite para você mandar esse material que fica gravado para quem você entende que deve receber essa mensagem. Gente, façam uma excelente semana e até domingo. Abraço, boa viagem, Rô, tudo de bom para todos. Valeu, tchau, tchau. Até. Valeu, tchauzão.